Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Lobiko ezate ponanga kasi onzambe olobi ponanga lobiko ezali nakomiko bangai Tata tozongisi grâce epa na yo na ntongo malamu tozali na présence na yo tozali awa na bosenga moko koyoka yo kolobela biso Nzambe nasengi epai na yo na ntongo ya lelo yaka olobela biso na kombo na Yesu Kristu. Tata salela mosali na yo lokola nani osalela ye te. Tolingi toyoka oyo elobi nkolo. Papa nasengi epai na yo Nzambe lobela biso na ntongo ya lelo na kombo na Yesu Kristu. Na lisanga tolobi lokola moto moko loba kolo Yesu Kristu. Amen. Totikali ya kotelema tango nazo benga Pasteur Alain toko yamba ye na kobeta maboko makasi. Amen. Nasengi ogumba mutuna yo. Eu te peço se você pode curvar sua cabeça. Yebisa Nzambe alobela yo. Diga, Deus fala para mim. Loba Seigneur nazana posa koyoka yo. Deus precisa ouvir a sua voz. Kosengelo ko mususu te na tongwa lelo. Outra coisa na sua vida. Loba kaka Seigneur nazana posa koyoka yo. Senhor, preciso de te ouvir. Tobondeli au nom de Jésus. Je vais t'écouter, mon Dieu. Je suis éternel Dieu Tout-Puissant. Je vais t'écouter, Seigneur. Je veux t'écouter. Seigneur Dieu merci. Tokomi na moma oyo ya malamu. Moma oyo olobelaka biso. Nous voulons, Père de gloire, recevoir ce que nous Bible elobi poussé par le Saint-Esprit. de la parole, Seigneur, que tout a été créé. Que les hommes parlent de ta part. Au travers de la parole, que ma vie, Yahweh soki na lobi na loba na mayele nanga. que la vie de mon frère, Na connaissance nanga. c'est au travers de la parole que Na nous koloba avons mabe. besoin. Tout ce que nous avons besoin. Yahweh liloba oyo eza la vie. Père, je veux que cette parole Mpe liloba oyo eza la solution. qui donnera la force, Afin que ezongisa unité ya peuple na yo. l'eau, Père de gloire, transformera Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Tobeteli Nzambe maboko. Pe tofandi. Ok, Nzambe azwa lokumu. Que Deus seja louvado. Na opportunité lisusu tozwi na tongwa lelo. Essa oportunidade que nos deu. Pe na confiance lisusu papa azopesa biso. Pela confiança que o Pai nos dá. Ya kotelema lisusu na tongwa lelo liboso na bino. Colocar aqui na frente de vocês. Parce que soki mutu apesi yo cher. Porque se alguém te confiar ao cara, Eza lokola atikeli yo mwasi na ye. como que se fosse ele te entregou sua mulher. Alobi na voyager batela ye. Diz, eu estou viajando, guarda minha mulher. Eza pe ndenge moko. É a mesma coisa. Na confiance yo notre Père. Pela confiança
confiança que o nosso pai, le révérend pasteur Masaki, o pastor Masaki, azopesa biso totelema liboso na bino. vai se colocar aqui na frente de vocês. Amen. Amém. Pena pambo lisusu présence les hommes de Dieu. Estou abençoando a presença de homens de Deus. Pena pambo lisusu yo mutoza awa na tongo lelo. Abençoe você que está aqui nesta manhã. Tika nzambe azwa lokumu. Deixe que Deus seja louvado. Ok, sans plus tarder, Sem mais tardar, toza kolobela un petit thème. estamos falando sobre pequeno tema, Mais esunga yo, mas vai te ajudar esunga pengai. e vai me ajudar também. Temi na biso ya tongo lelo, O tema da manhã de hoje ezali le livre de la vie. é o livro da vida. Le livre de la vie. O livro da vida. Mukanda na bomoi. O livro da vida. Nalingi oyoka mateya, Eu quero que você preste atenção, né? bateya yo yo pe yango, bateyo yango pe, Ah, já te foi pregado, mais avec aide ya Saint-Esprit, mas com a ajuda do Espírito Santo, nayebi ke ekosunga yo pe ekosunga nga. que vai te ajudar e vai me ajudar também. Toke mbangu, Vamos rapidinho. Apocalypse chapitre 20, verset 12 jusqu'à 15. Apocalipse 20, 12 a 15. Apocalypse chapitre 20, Apocalipse 20, verset 12 versículo 12 jusqu'à 15. até 15. Je lis au nom de Jésus, Eu leio em nome de Jesus. tozaya kotelema. Estamos em pé. Totangi Apocalypse chapitre 20. Lemos Apocalipse capítulo 20. Yoka Bible elobi boye, Olha só que a Bíblia está dizendo. na verset 12. No versículo 12. Ozui yango. Est-ce que ozui yango? Será que você achou? Totangi na kombo na Yesu. Lemos em nome de Jesus. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, E vi os mortos grandes e pequenos qui se tenaient devant le trône des livres, que estavam diante do trono, firent ouvrir un autre livre, e abriram-se os livros. fit ouvrir celui qui est le livre de vie, E se abriu-se outro livro que é o da vida. et les morts furent jugés E os mortos foram julgados selon leurs œuvres. pelas coisas que estavam escritas, D'après ce qui était écrit dans ce livre, que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. verset 13, Versículo 13. la mer y rendirait les morts qui étaient à elle. E deu o mar os mortos que nele havia. La mort et le séjour de la mort rendiraient les morts qui étaient à eux. E a morte, o inferno deram os mortos que neles havia. Et chacun fit juger selon ses œuvres. E foram julgados cada segundo as suas obras. Et la mort et le séjour des morts E a morte e o inferno furent jetés dans le temps des fées. foram lançados no lago de fogo. C'est la seconde mort étant des fées. Esta é a segunda morte. Verset 15. Versículo 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie E aquele que não foi achado escrito no livro da vida fut jeté dans le temps des fées. foi lançado no lago de fogo. Apocalypse chapitre 13, Apocalipse capítulo 13, verset 6 jusqu'à 18. versículo 6 até 18. Toko sauter pour la R. Vamos pular. Je lis Apocalypse chapitre 13, verset 6. Apocalipse 13, versículo 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, Pour blasphémer son nom et son tabernacle para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo et ceux qui habitent dans les cieux. e dos que habitam no céu. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Et de vaincre, il lui fit donner autorité sur toute tribu, E vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, tout peuple, toute langue et toute nation. e língua e nação. Et tous les habitants de la terre adoreront. E adoraram a todos que habitam sobre a terra. Le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida
lembrar do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. De l'agneau qui était immolé. Do cordeiro que foi morto. Tu sauté dans l'ombango, tu cueillis dans verset 14. Vamos ver o versículo 14. Et elles séduisent les habitants des terres E enganam os que habitam na terra par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. com sinais que lhe foi permitido que fizesse, Disant aux habitants de la terre dizendo aos que habitam na terra de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. Tu quittes le verset 16. Vamos ver o versículo Et elle fit que tout petit E faz que todos pequenos et grands, riches et pauvres, e grandes, ricos e pobres, libres et esclaves, livres e servos, requise une marque sur leur main droite ou sur leur front. esteja imposto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, Et personne ne put acheter para que ninguém possa comprar ni vendre ou vender, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o nome. C'est ici la sagesse. Aqui a sabedoria, Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. aquele que tem entendimento calcule o número da besta, Car c'était un nombre d'hommes et son nombre était 666. porque é o número de homem e o seu número é 666. Amen. Amém. Tofandi na kombo na Yesu. Nossos assentos em nome de Jesus. Nalobi nazo parler sur livre de vie. Estou falando sobre o livro da vida. Eza mateya moko oyo ekosunga yo. É uma pregação que vai te ajudar. Toza na ane na biso ya réalisation. Nós encontramos no nosso ano das realizações. Pendant lobi na butu. Durante a noite ontem, Na bandaki ko préparer message ezalaki message ote. eu estava preparando uma mensagem que não era esta mensagem. Mais esprit ya Nzambe ezo convaincre nga. Mas o Espírito Santo de Deus me convenceu Na parler temi oyo. de falar sobre esse tema. Totangi na Apocalypse chapitre 20. Lemos no Apocalipse capítulo 20. Balakisi biso lolenge nini batu oyo bakombo na bango ekomama te na buku na bomoi. Nos mostramos como que os nomes das pessoas que são escritos ou não no livro da vida. Tozonga mwa muke nsima na Matthieu chapitre 24. Voltamos um pouco no livro de Mateus 24. Yesu afandaki. Jesus se encontrava sentado. Bible lobi bayekoli baza koya epa na Yesu en secret. A Bíblia diz que os discípulos vieram encontrar Jesus. Balobi moko na moko aza koya kotuna Yesu. Disseram, cada um estava perguntando a Deus. Alobi Seigneur yebisa biso. Diz, Senhor, nos fale, Ekozala ndenge nini como que será événement ya temps de la fin. o evento do tempo final. Yesu alobi boye. E Jesus disse o seguinte, Mutu moko te apetre kondima na ye. que ninguém perca a sua fé. Mais esengeli makambo esalama Mas é preciso essas coisas mpona accomplissement ya parole de Dieu. para que a palavra de Deus se cumpra. Nalobaka gloire soit rendue à Dieu Eu digo, glória seja a Deus. parce que Yesu ayebisaki biso ke ekosalama. Porque Jesus nos disse que isso ia acontecer. Amen église. Amém, igreja? Alobaki to alobaki te. Ele disse, não. Mais alobi mutu moko te akweyisa kondima na Que ye. ninguém perde sua fé. Bayekoli bayebisi ye mais yebisa biso basini yango ezali ndenge nini. Me perguntaram quais são os sinais. Tedi bayekoli bazalaki na posa ba comprendre tant de la fin ekozala ndenge nini makambo nini ekosalama ba problème nini ekoya ebele. Eles queriam entender como que isso vai acontecer, quais serão os problemas. Christ a dit ceci. Mas Cristo disse que Alobi makambo ekoya ya ndenge na ndenge. haverá muitas coisas, Bitumba ekoya, lutas, nzala ekoya, fome, epidemie ekoya. epidemia, Alobi memi bolingo ekokita. mesmo a morte. Mais yango ezali kaka ebandeli ya douleur. Mas isso é somente o começo do sofrimento. Donc toloba oyo tout osomona ezala no ebandeli. Digamos assim, tudo que estamos vendo é somente C'est-à-dire bio ekoya. quer dizer que pior Mais haverá. alobi celui qui persévérera jusqu'à la fin, Diz aquele que vai perseverar até o fim, et il sera sauvé. ele será salvo. Amen l'église. Amém. Alobi nyonso o bozomona Diz tudo que estão vendo ekozala kaka ebandeli ya pasi. será somente o início do sofrimento. Mais pasi ekoya. Mas o sofrimento virá.
Bien aimé, est-ce que aussi au fanda un jour osa ko se analyser? Bem, mano, será que você já se sentou para analisar? Ce qui na kufi na ozala wapi? Se eu morrer hoje, aonde estarei? Après la mort e kozala nini? Depois da morte, o que será de mim? Est-ce que aussi ose o analizango yo? Será que você já pensou para analisar? Na koyo ko pesa yo moi exemple un homme de Dieu azala qui reconnaît le pasteur Chéribin. Eu posso te dar um exemplo de um homem conhecido, o pastor Kelvin. Asaleli nzambe azala ki na mwasi na bana. Ele serviu Deus, ele tinha esposa e filhos. Mais pourquoi l'homme de Dieu akeko kufa na mboka mususu na Angola? Como de Deus foi morrer em outro país. C'est-à-dire mutu moko te ayebi mokolo na ye akokufa. Isso quer dizer que ninguém sabe o dia da sua morte. Quel que soit vous avez beaucoup d'argent. Pode ter muito dinheiro, Quel que soit ozana honneur nyonto ya mokili. pode ter muita honra, Mais personne ayebi mokolo oyo akokufa. ninguém sabe o dia da sua morte. Okoki koyeba jour oyo botama. Você pode saber o dia que vai, Mais jour oyo akokufa, mas o dia que vai, personne ne connaît. ninguém sabe. Neti so to comprendre. Vocês estão entendendo? Omoni lelo kwa kamwa mali le beti ya mukie. Hoje fez pouco filho, Batu baye retard, muitos vieram batu atrasados, bakimi. muitos faltaram. Lolenge pe ekozala mikolo wana. É da mesma maneira que será naqueles dias. Bato baza ko se tendre na biloko ya mokili. As pessoas se dão as coisas. Na bongisa kabelo, Arruma meu cabelo, na tsabote, vou fazer maquiagem, na lata bien. vou me vestir Mais bem. mutu azo s'inquiéter que comment na koki ko ranger relation na nga na Nzambe. A pessoa não quer saber da relação dele com Deus. Bible elobi boza na mokili. A Bíblia diz que estão no mundo, Mais boza ya mokili te. mas não são do mundo. Amen église. Amém, igreja? Donc il faut mutu na mutu Quer dizer que cada de nós abanda kosala ka réflexion ya vie. possa fazer uma reflexão Après la mort na kozala wapi. depois da morte, aonde estarei. Bolanda ba Jehova te. Não sigam os Balobi que enfer ezalaka te. Ele diz que não existe inferno. Bien aimé, li felo ezalaka ya solo. O inferno é verdadeiro. Amen église. Amém, igreja? Bible lobi batu oyo komona bango et se trouver awa te bakozala wapi. A Bíblia diz que aqueles que se Bible unirem elobi bakofana na moto elongo na satana. eles estarão no fogo junto com Satanás. C'est-à-dire bilei na bango fimbu na bango ezaka ka moto. Isso quer dizer que sua comida, seu Mais castigo, seu nalingi fogo, avant na kota na profondeur a message. antes de entrar na profundidade da minha mensagem, Omeka ko comprendre relation ni nosala ngona Nzambe. tenta entender qual é a relação que você tem com Deus. Est-ce que soki Yesu aye Será que se Jesus voltasse, okozala esika moko na Yesu? estará junto com Ele? Après la mort Depois da morte, ozala wapi? aonde você estará? C'est pourquoi soki mutu akufi balobi que ton âme repose en paix. Por isso, quando alguém morre, a gente diz que a sua alma repousa em paz. Totie pointe. Não colocamos Mais lelo supposons edingo akufi abongoli motema te. Vamos supor que aquele lutador morreu. Comment okoyebise ke te ami ya edingo efanda na paix? Como que vão sua alma descanse em paz? Tu vois à l'église. Olha a igreja. Après la mort tu seras où? Depois da morte, onde estará? Est-ce que mokili ozokanisa ngo eza ya yo? Será que você pensa que este mundo... Oyoka sango te ya bato bayembela bango santa tukutombele lelo bakufa? Você não viu que cantaram para as pessoas 100 anos, você vai ter uma... Donc oza ko s'inquiéter na biloko ezali ya mabele. Você se preocupa com as coisas... Mais pourquoi pas oza ko s'inquiéter na biloko ezali ya lola? Mas por que você não se preocupe? Et Bible elobi boye. Mas a Bíblia diz Na mokanda na Apocalypse chapitre 20. no livro do Apocalipse, Elobi mai ekosanza. a água vomitará. Bato nyonto bakufa na kati ya mai. Todos que morreram pelas Et águas, ces jours de mort na mabele o dia dos montes ekosanza. vai vomitar. Bana mike mpe bamikolo Crianças e bakotelema liboso ya yawe nzambe. colocarão na frente de Deus. Bible elobi A Bíblia diz, livre ekofongwama. o livro vai ser aberto Et chacun de nous e cada de akozala juge vai ser julgado selon misala oyo asala. segundo suas obras. Ntango bazopekisa oser tikaki ndumba Quando a gente diga, para de se prostituir, nzoto basala mpo neningana. o corpo é feito Mais yeba soki okufi sanke oyibongola motema mas saiba de uma coisa, se morrer kombo na yo na registre appel a Yesu ekozala te. o seu nome naquele registro está. À quoi sert ma sœur? Para que serve? À quoi sert mon frère? Que serve meu Okanye nyonto ya mokili babengo bakombo nyonso ozwa mibali ya bato ozala na bambongo me mokolo suka obungisi bomoi na yo. Je peux te dire âme n'a pas de prix. A alma não tem preço. Est-ce que oyoka histoire ya Lazare na l'homme riche te? O Lázaro é um homem rico.
Mais pourquoi bazoko sabino? Père amado, por que estão sendo enganados? Pourquoi peuple dit le loup fait la carte distraction? Porque estão na distração. Nalingi o comprendre tantôt après matéa o yesoye. É que eu dizer, talvez depois dessa pregação de Jesus. Mais tantôt matéa o yonzamba tini yango pano parce que o changer intimité na yo na Yesu. Deus mandou essa pregação para que você possa mudar sua intimidade com Ele. Net sozo comprendre. Não sei se você está entendendo. Bible lobi mai ekosanza. A Bíblia diz que água vomitará. Tadi séjour de mort ekosanza. Quer dizer, no dia dos mortos, vomitará. Bato nyonso ne tuzaba etokozala na molongo. Nós todos colocaremos numa fila. Mutu na mutu akozala juge selon misala oyo asalaki. Você será julgado segundo suas obras. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 13. Vem lá no Apocalipse capítulo 3. Eza ko parler biso sur ba marque pe livre. Está falando sobre marca e livre. Dernièrement na fin na ndako nazo consulter internet. Eu estava em casa, estava navegando no internet. Namoni mama moko boye abimi. Eu vi uma mãe que saiu. Alobi ke ezali église abima na kati na leo. Ela diz que é a igreja que saiu. Alobi kombo ya Yesu kombo ne ezali 666. Ela diz que o nome de Jesus Alobi le vrai nom de Jésus, o verdadeiro nome c'est le nom de é 666. o nome de 666. Soki obeleli kombo wana, Se você clamar, alobi Yesu akoyoka yo. diz que Jesus vai. Mais la Bible dit ceci: A Bíblia diz que mon peuple est péri par un manque de connaissance. está morrendo por fome. Pourquoi lelo boza kokufa? Porque hoje estamos Parce morrendo. que boza kopesa matoi et pas n'importe qui. Porque damos nossos ouvidos a qualquer um. Est-ce que na kati na église ala bomona ki batu to bomona batu te? Será que naquela igreja não tinha gente? Balati pe ba costume lokola nga. Eles estavam vestidos. Baza koyemba, baza koadorer. Balobi c'est ça le vrai nom de Jésus. C'est le nom de 666. Bien aimé, et ça va aventure. Bem amado. C'est pourquoi Antichrist a côté déjà kati na mokili. Entrou no Azala biso na kati na église. ele não se encontrou em Mais eloko ya liboso Mas a primeira coisa, azolongola kimia, ele está tirando a paz. azoseme pasi. Ele está colocando Parce que o ignore kombo ya Yesu. para que as pessoas possam ignorar o nome de Jesus. Mama wana alobi Aquela mãe diz le nom des fils o nome do Le Filho, nom de Père o nome do Pai et le nom du e o Saint-Esprit. nome do Espírito Santo. Alobi mobali na ye akufaki Diz que seu marido faleceu. parce que soki bosali 3 ans Porque quando moyen ozala na vie eza te parce que Saint-Esprit faya. não há mais como você ter a vida, porque o Espírito Santo terá que vir. C'est l'aventure de l'église. Isso é uma brincadeira, igreja. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Você vai a verdade e a Nalingi mateya oyo ogarve yango na motema na yo. quero que você grave esta pregação no seu coração. Bible elobi ezala bamarke ya babete A Bíblia diz que há marcas da besta oyo bapesi bango autorité, e que foi dado o bapesi bango puissance foi dado o poder mpona kodomine toute nation ya mabele. para dominar todas as nações na terra. Yango lelo oza komona ata bosali ndenge nini, Por isso que você está vendo que kimia moye ezala na mabele eza te. não há a paz na terra. Eza na garçon moko boye président oyo aza ya Corée Tem irmão que eu alobi aza na makoki ya kodétruire États-Unis na minute moke. ele disse que tem um poder de... Yango lelo oza komona bato basali babombe, Agora vamos ver. babombi wana misusu bazomeka yango na bamai, Eles estão tentando nas águas. babombi misusu bazomeka yango na baterrain Eles netre. estão jogando nos terrenos. Mpona nini Por quê? antichrist esi akoti na mabele? Cristo já está na terra. Mai ekokoma bololo, A água se tornará amarga. okozanga tanto mai akomela. Você vai faltar. Mais Bible elobi Mas a Bíblia diz: oyo nyonso aza na signe tudo que terá o sinal. ya 666 te, 760 akosomba te, não vai comprar, akoteka te. não vai vender. Yaya tozokende wapi? Estamos indo aonde? Yaya touti pe wapi? Viemos de onde? Bamama, Bema, bapapa, pais, po vigilar likolo ya bana na bino. ficam atentos sobre seus filhos. Nyonso bazokendaka classe baza kozongaka, Toda hora que vão na tanto escola, professeur oyo azopesa mwana yo cours talvez o professor que tem esse azali deja na antichrist, ele já tem onde. azali deja bato bafanya misala ya mabe. Ele já é aquelas pessoas. Yo kanti akopesa mwana na yo mathématique, Será que ele akoensegne ye misala ya mabe. vai ensinar coisas ruins? Amen église. Amém, igreja? Parce que mwana wa moke Porque seu filho, lelo aye alobi mama hoje ele vem de. ndenge eza boye Hoje, mãe, eza na nzambe moko tem um outro Deus aza ya tiktak. que ele, você tem. Oyebeli makambo wapi?
Onde você ficou sabendo te disso? professeur na biso ayo basi Ah, o meu professor me disse. mais Bible lobi okosomba te Mas a Bíblia diz que não vai poder comprar. okoteka pe te Não vai vender. ya tozokende wapi Estamos indo aonde? biso oyo tozala bampresa te Nós que não temos. ngana yo tozala babilanga te Você não tem. ngana yo tosalaka biloko te balobi tokosomba te mpe tokoteka te tokosala nini Vamos fazer o quê? il faut céder Vai ter que ser. raisonne sikoyo mwana na yo azobela Agora pense que seu filho se compra doente. balobi avant osomba kisi il faut za na marque de la bête Antes de comprar o remédio, você tem que ter o sinal. soki osombi te mwana akufi Se você não comprar, o filho vai morrer. osani Vai fazer o quê? nzala eye na ndako A fome vem em casa. balobi mpo na yo osomba biloko ya kolia Dizendo que para que você compre, esengeli oza na marque de la bête você tem que ter o sinal da besta. soki eza te mo osomba biloko na supermarché eza te Se não tem esse sinal, você não vai poder comprar no mercado. nete so tozocomprendre Não sei se estão me entendendo. l'église il faut tobanda koprépare relation na biso na yesu A igreja tem que, a gente tem que preparar o nosso il relacionamento. faut tozala na communion na yesu Temos que ter uma boa comunhão. ayebisi biso bapasi ekozala Ele nos disse a bamaladi baproblème ekoya doença. yango lelo ozomona baséparation badivorce ekomi ebele Que é divórcio, se ezali misala ya antichrist somente roupa. ayebi te soki bato bazali na communion malamu Sabe que quando as pessoas terão uma boa comunhão, bakopersévérer na communion fraternelle vão permanecer. eloko il faut nasala il faut nakabola bango parce que bana na bango bazala na bato te bakolandela bango Para que seus filhos não se. yango tozomona baséparation badivorce ye ebele Estamos vendo separação e divórcio. me yaya Mas nayembelaka nzambe eu louvo para Deus. estce soki mokulana na ye ngai nazoteya nkombo na ngai eza te Será que aquele dia se eu vi nini ngai nakoyebisa epai na yesu o que vou dizer a Deus? nateyaki bato Eu preguei. me alobi ale namoni nkombolo te awa Ale, não vi se oyembaki bato babinaki não trouxe alobi sel namoni nkombo na yo te irmã. Não et je crois que ce jour là ekozala makelele haverá muito. nayemba Cantei. nateya Preguei. na gena nasala bamiracle Eu fiz milagres. me nkombo na nga emonani te Mas o meu nome não se conta. Para que serve? l'église il faut tozala veiller A igreja tem que ficar atenta. mpo na nzambe aza na posa Porque Deus quer ke tozala sauve que a gente seja. soki otali na marque de la bête ya 666 Na marca da besta, okomona na ekoti ya pape jean paul haverá. bakomaki yango tantôt en lettre Estava escrito em. bakomaki yango na nkombo ya vilicaris filidei Está escrito da maneira que. me bakomaki yango te sisisisi te Não foi escrito 6. mais tous ces gens là Mas todas as. baza mpe na bato bazolanda bango Tem gente que. baza mpe na bato bazolimela bango baza mpe na bato bazotombola bango me naza koyebi so na ntongo ya lelo eza kaka na moto moko oyo ngai na yo tokolanda Eu e você. akufela ngai na yo Morreu pra mim. asekwa mpo na ngai na yo Ficou para mim. lelo c'est jésus Hoje, seu tobima na kati ya distraction le nom de jésus ce n'est pas 666 le nom de jésus ce n'est pas le marque de la bête mais le nom de jésus c'est Jésus Christ de Nazareth. Cristo de Nazaré. mama na asali église Aquela mãe que fez bato oyo bazali ya baza mokie As pessoas que estão aqui é pouco. ongoloba ke bayokaka bango te Eles ouviram eles. est ce que akangaki bato Será que ele. eza na bato mosusu bakose cede Tem pessoas que vão se ceder. abinga mpenza nakoki nanga suti na seni na se Já cede não aguento mais, já vou lá. yango lozomona lisumu eza su na soni te Por isso que o pecado hoje não tem mais vergonha. dernièrement na fai na ndako Não temos a. namoni na email na nga batilelinga Eu message tive um e-mail, me mandaram uma mensagem. nameki kotala yango Eu tentei vir. eza bato ya franc-maçonnerie São as pessoas da maçoneria. nayebi bango te Não conheço. tokutana bango te Nunca se contou. bazwinga ndenge nini Como que eles me acharam? batindelinga lisusu Eles me mandaram. balobi nyontu oyo olukaka tokopesa yo Tudo que você procura. me ndima kaka yes Somente fala siko yes. mwana na yo Seu filho. ndenge azalaka na telefone chaque jour Da maneira que ele usa o celular. todos soki os dias. afini yes Se ele apertar o sim, na bozangi boyebi por falta de akoti na conhecimento, relation na bango ele já estará com relacionamento. amen église Amém, igreja? il faut boveiller mpo na bana na bino A gente tem que ficar atento com nossos filhos. Deutéronome chapitre 6 verset 6 elobi boye Deuteronômio 6, capítulo 6.
malobongo nazoteya bino bon klikango kati na bana bino As palavras que estou ensinando a vocês. atako ntango bakokende classe boyebisa bango nzambe aza kaka moko Diga a eles que ata ntango bakozonga yebisa bango nzambe aza kaka moko diga a eles que há somente um Deus. yaya yoza awa me onviyaka bato ya rose croix Irmão, você está aqui, mas você me olingaka mpe okoma lokola bango você quer ser yaya richesse ya mabele tokende yango wapi da terra aonde levaremos. soko osomingaka mpe loteli libala Se ekufi não me comprou um café, yaya mesmo não libala ekufa me nazala elongo na yesu no teu casamento eu quero estar com Jesus. bien aimé mieux vaut au père de nyonso Melhor perder tudo. mais ozanga royaume de ciété Não. si tu vois quelqu'un dans ta vie Se você vê alguém na sua vida, boza bafiancé boza bafiançaille boza kovivre na kinamurada eles estão vivendo como ayebisi yo boye alobi te toke na église na biso kuna soko okei bakotangelo bana na se alinzaka kino na suki yaya yebisa bango a partir ya lelo a partir de nga na yo abu eu e você acabou. est-ce que oyokana te ke bamarie bakufi Será que você não viu que os maridos morreram? est-ce que oza kocomprendre après prédication nini ekoya Eles estão entendendo que depois da pregação, mais nalingi omeka kocomprendre eu queria que você entenda. balobi soki oza na marke te Se você não tem a marca, okosomba te okolia te vai comprar. toloba bana na biso baotanga Quer te dizer que nossos filhos não vão. toloba ndenge eza boye tokosomba bilamba Quer te dizer que não vamos. to nyonso biso tokoki kosala sur cette terre Tudo que faremos nessa esengeli tozala na marke de la bête teremos que ter a marca. mais bem. nalingi kogarantir yo Eu quero te garantir. somba deja bilamba ebele Já compra. bomba na ndako Guarda em casa. soki problème wana ye Se esse problema ekuto na acontecer, yango te que te encontra. mais il y avait beaucoup de gens bazali awa Mas tinha muita gente aqui bakosete que vão se deixar. mais mutu nyonso Mas todos, oyo kombo na ye aquele que eza na livre de vie te yaya ado yembaki yaya ado teyaki ado osalaki bamiracle ndenge na si ya mabele tozalaka na registre appel na lola mpe ezali nyonso ozosala ndenge ezoleka awa na tv un jour die akolakisa mpe filme avi na yo mostrar a sua vida. bana oyo boma Os filhos que você matou bazelaka yo estão te esperando. kisi oyo ozalaka nango Aquela bruxaria que você tem bakolakisa yango vai ser mostrada a você. parce que il y a beaucoup de gens Porque há muitas bachrétiens baza plus danger plus que baassassin que são muito perigosos que os assassinos. bayebi tous les genres ya bakisi nyonso ebomaka Eles bana conhecem todos os tipos de bruxaria. mais bible elobi mutu oyo abomi nyama akobosana Mas a Bíblia diz que a pessoa mais mutu oyo abomi mutu akotikala kobosana te mpe nzambe akokobra yo vai esquecer. naza koyebiso na ntongo ya lelo quelle est ta relation avec Jésus Qual é seu relacionamento? quelle est ton intimité avec Jésus Sua integridade. yaya tu viens chaque jour à l'église Todos os dias você mais ozala nous baptiser te mas tu viens chaque jour à l'église mais ozotambola na nzela ya gauche droite à quoi sert-il para que serve isso? est-ce que lelo ke na salle de mort Será que hoje já foi? otala bato oyo baleki yo na mbongo baleki nga na mbongo bakufi Que tinham muito dinheiro, mas que est-ce que oyokana nu sango te riche akufa será que eles nunca ouviram que oyokana nu sango te millionnaire akufa não ouviram que um milionário morreu? tout ça wana ezali vanité Tudo isso ele vai dar. mais bible elobi Mas a Bíblia diz: ndeko nanga mobali bem amado, sepela na elenge na yo se alegra sala oyo motema ezotinda yo message que les derniers jours nzambe akobenga yo na esambiselo para ser julgado. justice asa mokili ekoki kozala corrompri A justiça desse mundo parce que vous avez beaucoup d'argent tem muito, mais justice alola mas a justiça do Senhor okorompre nzambe ndenge nini você nunca vai poder corromper Deus. pouvoir epesameli ye O poder lhe foi dado. ya koséduire peuple nyonso na se ya mabele Seduzir todos os povos nessa terra. peuple nyonso bakodore bakoloba moko te aza lokola yo Vão dizer que não há como tu. peuple bakolande bakoloba ke toza na posa ya miracle Não vai seguir o que precisamos de milagres. miracle elingi koloba te ke moto wana aza na nzambe Milagre não quer dizer que esta pessoa. miracle elingi koloba te ke moto wana akoherite royaume de cieux Milagre não quer dizer que esta mais bible elobi esengola baoyo mitema na bango ezali pembe parce que bango wane bakomona yesu
Bien-aimé, la koki koyebisa yo. Atozali pauvre. Atozali esika kolala. Mais Yesu alobi boye. Esengo na babola na molimo. Parce que royaume des cieux eza ya bango. Ya zanga la yo. Mais kozanga royaume des cieux. Yaya tika kindoki olingi kotika kindoki te. Et comment lokola richesse pona yo. Mama oza ko se préparer tout ça comme on a nini. Mais lingi koyebiso ke li felo e resistaka. Balobi ngai soki na tamboli malamu te. Pe kombo na ngai e se trouver la livre de vie. Na kozala esika moko na Satan ba siècle na ba siècle. 100 ans ezali un siècle. 1000 ans est égal à 10 siècles. Sikoyo talana nungana yo, est-ce que tu okokisa un siècle? Siko 1000 ans wana balobi libela na libela. To vivre kaka na kati ya moto. Ngai nazika déjà 2 fois. Nebi pasi ya maya moto ndenge zalaka. Ebongi bakocho na kati ya moto. Yaya ozala ndenge nini? Papa nanga ozala ndenge nini? Memi mwasi oyo lingi mingi mokolana akozala te. Memi mobali oyo lingaka mingi mokolana akozala te. Parce que le sali est individuel. Yaya nini na sabe na soye bisayo. Quelle est ta relation avec Jésus? Orezonaka teke okokufa. Nzoto basala yango pone ningana. Mais nakoyebisa yo soki okufi okena lie da repote. Okozana lie oyo bato basalaki mabe bazelaka jugement. Après yango jugement eye. Mais souci en Nzambe ayebisi biso to garder kondima. Même mibase bako quitter pona ko séduire na biloko ezia mabe. Ce que moninga un jour n'abandonné micro. Ce que moninga un jour na zo sela Nzambe te. Boye bake déjà si ezana bato. Même bawe de Dieu bako tika nzela ya Nzambe pona bala na makambo ya mokili. Est-ce que nani akondima mwana na ye azingo kufa? Bana misatu bazobela. Balobi moyo somba kisi ezate. Avant somba kisi, il faut oser marquer de la bête. Mama olobani. Bakufa. Bana bakufa. Les jours on a retourné. Amen l'église. Comprendre que Nzambe azana posa opese vie na yo. Bien-aimé, toza ba passager na se ya mokili. Toza baleki nzela na se ya mabele. Mutu moko te ayaki na mbongo pe mutu moko te azonga na mbongo. Mais la ligne on comprendre la tongo lelo. On garder intimité na yo. On garder relation na yo afin que ces jours-là comme na yo se trouver la liste de vie. Ya biloko ya mokili makambo ya mokili eza nango na tina te. Mais souci ya Yesu azana posa ngai na yo tozala ne bisika moko. C'est pourquoi est-ce que tala bien, est-ce que na kombo na nga na livre de vie ekozala? Est-ce que c'est trouvé bien ce qui kombo na nga ezate na kozala wapi? Libala ezaka ka awana se. Ce qui okufi okoyeba mwasi te okoyeba mobali te. Mwana na yo pe akoyeba yo te. Yango batu balobi ata bosali boye na lola tokoyebana. Yaya na lola tokoyebana te. Okoyeba te ka oya zalaki mwasi nanga. Okoyeba te ka oya zalaki mama nanga. Mais essengeli yo comprendre. C'est lui qui persévérera et jusqu'à la fin et il sera sauvé. Nani ayebi ke après lobinga na kopengwa nanga.
Quem sabe se amanhã vou. Mais ce qui compte, Mas o que importa et ça est bandalité, não é o começo, mais ezali suka. mas é o fim. Okate balobi teke suka eleke bandeli. Senão eu vou falar que melhor é. Mais lelo banda ko ranger relation na yo. Agora você convence. Bien aimé, séparer na péché à cause de Jésus. Separa do pecado por causa de Jesus. Kolanda vie oyo mokili ezosala te. Não sei que a vida que Qu'on se conforme mpe na siècle présenté. come ao ciclo presente. Kolanda mpe biloko ya mokili Não te. siga as coisas do mundo. Si tu vois quelqu'un Se você vê alguém aye epai na yo amemi doctrine oyo ya Jésus te, trouxe uma doutrina de Bible elobi kopesa mbote te não irá, mpe kopesema ya komela te. não irá água também. Amen église. Amém, igreja? Lelo même batelevizio Hoje mesmo a televisão bazolakisa yango, estão mostrando isso. bato baza lisusu na soni te As pessoas não têm na makambo ya molili bazosala. as coisas no escuro. Me tala entourage na yo Mas olha o seu eza bato ya science kills, a pessoa ezali bato ya Rose Croix, mais dimanche tu viens à l'église ngai na bala Yesu te. eu não me casei com Jesus. Eloko tosala yango posa O que precisamos? eza miracle te, eza mpe nombre ya bato te, eza mpe baeglise oyo tobâtir te, mais eza ke ce jour là Mas é que kombo na nga meu nome ezala na buku na bomoi. contra o livro da vida. Le sali est individuel. A salvação é individual. Mama papa ndenge azoluka sali yo mpe luka sali, Da maneira que o pai está parce que ce jour là mobali na yo akointervenir yo devant Yesu te, seu marido bana na yo mpe bakointervenir yo te, mais eloko ekoki kosintervenir yo eza misala malamu osalaki na se ya mabele. que está fazendo Bima na misala ya mabe, vous avez des rancines avec les gens, oza na cupidité na bato, ozosala makambo ezosala malamu te, mais Bible elobi soki oyoki mongongo na Nzambe kokanga motema te. Amen église. Comme ici chez nous, como aqui bato bayebi yango, mobali na bakoki kobalana, aqui mwasi na mwasi bakoki kobalana. mulher com mulher pode Bible elobi makambo oyo Daniel amonaki haver disso na Daniel chapitre 7 no livro de Daniel. yango mpe ekomi lelo. Isso que está acontecendo. Pasteur aye O pastor vem apamboli bamibali na mibali, abençoando dois homens. péché na yo Sou pecado. Nzambe akotikala kolimbisaka ngo te. Deus nunca Nzambe asala mwasi na mobali, mais asala mobali na mobali te. Yeya tozokende wapi? aonde estamos Il y avait des hommes de Dieu oyo bapermettre makambo wana balobi mwasi na mwasi babalana, mibali babalana, eza abomination. uma abominação Mais oyo esalamaki na Sodome et Gomorrhe na tour na biso oyo ekozala plus que que vai ser mais pior. bato baza susu na pidere te, As pessoas não têm mais. bato bakomisi Nzambe papa na bango, Tornaram bakomisi ekoko na bango, como seu avô. balobi non je dois faire ceci Ah, disseram, vamos fazer parce que nayebi bisika nazokende. porque eu sei Non, donne ta vie à Jésus. entregue sua vida a Jesus. Tika ba makambo nyonso ya mabe wana. Deixa essas coisas. Lelo eza nango normal na mboka oyo tozali. Hoje não vamos. Bato baza na soni te tanto mpo na bolingo, As pessoas não têm mais. bato bazobanga tanto oyo aza papa oyo aza mama, Não tem mais medo que bato bazosala oyo eza nango n'importe quoi. fazendo qualquer coisa. Mais à quoi sert-il? Mas para que ser? Bolinga na ye na ye. Se amar. Mokolo wana Nzambe akobra yo. Naquele dia, Nalobaka na famille na nga eu boye, digo na minha família assim, ndenge tokabwana na bino da maneira que a gente se separou, nayebi te, não sei. mais bosetendre te Mas não espere ke un jour bokolela ebembe na nga, que dia vamos parce que nayebi bisika oyo naakufela te. Você não sabe onde vão morrer, Mais soigner relation na yo na Yesu. mas cuida do seu relacionamento. Mieux vaut obala na yo te mais ozala na intimité malamu na Yesu. Melhor não se casar com quem não Mieux vaut ozanga na yo bana mais soki Yesu aye onetolama. Mieux vaut babenga yo morador de roue amela lola ozala esika. ser chamado morador de Awa na se ya mabele soki nazangi esika na terra, se eu não nakoya epa mama présidente akopesanga esika. vou vir na casa Mais mokolo wana na lola ata satana akozala esika te, ata bandoki bakozala esika te, banganga bakozala esika te, bamarabu bakozala esika te. Mpona nini? Kombo na bango ese trouve na liste de vite. não se contará naquele livro. Bible elobi A Bíblia diz: babilamba oyo essas roupas ekotransforme. vão ser construídas. Mais na ntongo ya lelo Mas na manhã de hoje, tika vi ya mabe, tika vi ya nyoka nyoka. deixa a vida. Loba Seigneur, à cause de cet message,
na lingi te kombo na ngai ezanga na royaume des cieux. Amen église. Oyo aza na matoyi ya koyoka, oyo aza na mongongo ya kobomba. Bien aimé, il faut avoir le cœur ya kobomba maloba na Nzambe. Maloba na zote ya bino lelo. Un jour boluka na YouTube, un jour okoluka José ateya yo, mais ekozala trop tard. Avant ekoma trop tard, loba Jésus na péché vinanga. Bien aimé, ato salaki mabe, mais la batango biso to komi ko kende. Exactement moko boya mabe. Parce que le monde est changé. Guerre était l'ami. Banzala ba pasi eye. Combien des ans Brésil a continué la crise économique parce qu'on corrige la côté. Batu ba kimi Angola ba ye awa komi pure. Batu ba longwe awa ba songi Angola et piora. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous avez Jésus dans votre vie, mais ce jour-là, oko hérité royaume des cieux. Nasa kondima, ceux qui bitumbe, ceux qui abomination ye, ceux qui m'abeye, oko za marque de bêtité à cause de nom de Jésus. Yaya na toki koye bisayo, tika mwana kufa, tika mobali ya kufa, mais ko trahi comme Yesu te, parce que obika, non, okoki ko trahi nga, lobi na koluka mosusu. Mais ceux qui ont trahi Yesu, ozala wapi? Amen église. Message oyo, esunga yo. Eza lokola na se prévenir yo. Que mabe eza koya. Mais persévérer dans la vie. Yango somona lelo. Batu makambo ezo simba te. Mwasi bafani ndaku moko na mobali. Mais bolingo eza te. Eza misala ya antichrist. Yaya bana na biso. Oto zobote bakola lobi. Bakoya kobala na ba antichrist. Bakomema nini na famille. Bakoboma abomination. Mais banda côté ya bana na yo. Tango azoke ne classe te kaka nzamba samoko. Tango azako songa yebise kaka nzamba samoko. Ata akayi konje yebise nzamba saka kaboko. Alabi ate bozo tambola na bato. Kola na makama bango bazo salate parce qu'il y a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Masia zabe na bomoy, tondi sangai na konzima. Yahweh, tondi sangai na konzima. Masia mwana na Nzambe, tondi sangai na konzima. Yahweh, Yahweh, tondi sangai na konzima. Masia mwame na nguya, tundi sangai na konzima. Yahweh, Yahweh, Masia, Dunima Yahweh, Yahweh, tundi sangai na konzima. Masia Nzambe na nguya, tundi sangai na konzima. Nzambe yo, Masia tundi sangai na konzima. Yahweh, Yahweh,
tondisa ngai na kondima masi ya Nzambe na nguya tondisa ngai na kondima tondisa ngai na kondima Yahweh tondisa ngai na kondima masi ya Nzambe na nguya tondisa ngai na kondima tondisa ngai na kondima Yahweh tondisa ngai na kondima masi ya Nzambe na nguya tondisa ngai na kondima Seigneur Jésus Nazareth, place moi monte-moi la grande de l'Éternel, Seigneur Jésus Nazareth. Eh, tiaka na motema nanga kobanga yokolo Yesu. Seigneur Jésus Nazareth, na banga yokolo. Seigneur Jésus que marche sans ta volonté kolo Yesu. Oh Seigneur Jésus Nazareth, otangela mabonga te kolo Yesu. Effacer masongo nanga nyonso na makila na Yesu. Fais comment komona ngana beaucoup na bomo Nzambe. Inscris-moi dans ton livre de vie, Seigneur Jésus Christ Nazareth. Pitié de moi, mon Dieu, merci pour ta miséricorde, mon Dieu. La miséricorde de ma vie, mon Dieu, Jésus. Oh, na sengi mawana yokolo na bomo inanga, Seigneur Jésus Christ. Nzambe, oh Nzambe, tondisa konzima na motema na ngai kolo Yesu. Tondisa motema na ngai na konzima kolo Yesu. Na banga yokolo, na banga yo Nzambe. Na tika masumu na zala musika masumu kolo. Na se conformer te na makambo mokili oyo Yesu. Nzambe tondisa motema na ngai na konzima kolo. Wete mokolo yoko ya kolo. Okuta ngai na konzima. Okuta konzima isi evanda elenda na koti ya motema na ngai Yesu. Na beleli yokolo. Na beleli yo Yesu Kristo Nazareth na bomoyi na ngai Nzambe. Nazongi na makolo na yo Yesu. Nazongi epai na yokolo. Wete yo tambusa ngai Nzambe. Nzambe na nzela ya maloba na yokolo. Nalanda yokolo Yesu. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu